Meus amigos, vazou um áudio do Jorge Jesus. Exatamente, nessa madrugada de quarta para quinta-feira, vazou um áudio do Jorge Jesus falando o seguinte, falando para o Flamengo esperar o Jorge Jesus. Meus amigos, o negócio tá pegando fogo e nós vamos aqui analisar, porque os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre isso e nós conseguimos um pequeno trecho desse áudio e vamos aqui analisar juntos no nosso canal. Mas antes, presta atenção. Você que aprova a contratação do técnico Jorge Jesus, nós precisamos nos mobilizar para que a diretoria do Flamengo não venha afrouxar as mãos. Chegou o momento da diretoria reconhecer a voz do torcedor. E 90% da torcida do Flamengo está pedindo a volta de Jorge Jesus. Você aprova? Deixa o like no vídeo e escreva nos comentários. Eu quero a volta do Mister, eu quero Jorge Jesus de volta. Você concorda em que o Flamengo tem que esperar Jorge Jesus por mais um mês para que ele possa retornar ao Flamengo? Escreva nos comentários, participe do nosso canal, tá certo? Muito bom dia a todos vocês, meus amigos. Logo cedo já estamos aqui, trazendo informações para vocês. E meus amigos, a gente nem dormiu direito porque tivemos aí que preparar esse áudio. A nossa equipe aqui preparou tudo para vocês, pra gente reagir juntos aqui no nosso canal. Então eu gostaria que você já chegasse deixando o like, compartilhe o vídeo e vamos pro vídeo de hoje. Tem aí um pedacinho do canal da ESPN Brasil, tem aí do Arena SBT, Vene Casagrande, tem também aí o Benja falando que falou com Jorge Jesus. Vamos aqui analisar. Créditos, ESPN Brasil, canal do Benja e SBT Esportes, link na descrição do vídeo. Vamos então aqui para as notícias do Flamengo logo cedo para vocês. E a conversa é quem vai, afinal, comandar a equipe do Flamengo. Jorge Jesus tem um áudio circulando nas redes sociais e o Globo Esporte, o GE, confirmou que é dele a voz. E ele diz o seguinte: estão falando de muito dinheiro para eu ir para o Flamengo, a questão não é financeira, a questão é que eu quero ficar no Fenerbahçe, continuar o trabalho. Falta um mês e meio para a temporada. Marcos Braz disse que eu tenho que estar no Brasil em uma semana. Mais ou menos é isso o que diz o Jorge Jesus. A autenticidade do áudio foi confirmada. Agora, como fica o Flamengo nesta busca por um novo treinador? É o nosso assunto com Pedro Henrique Torre. Bom dia, amigo. Aqui são 10 da manhã na Turquia. Aí no Brasil são o fuso horário, são de 6 horas. Eu falei com o Marcos Braz ontem de várias coisas, mas nunca falei em condições financeiras com ele. Não sei porque é que está a passar no Brasil a dizer que eu pedi muito dinheiro e que não chegaram a acordo comigo. Não sei qual é a intenção disso, mas a verdade é que o Marcos Braz falou comigo sobre o Flamengo. Se eu podia sair já, eu disse que já não podia, tinha que me dar algum tempo, até para eu falar aqui com o Presidente. Isto falta um mês e meio para acabar o campeonato aqui na Turquia. Eu pedi a ele disse-me que ia pôr um treinador interino, e eu disse, então, ok, isso era bom, vocês podiam esperar por mim. Ele disse que não podia esperar muito por mim, mais que uma semana. E aqui, pronto, tudo bem. Agora não quero que as pessoas pensem, se eu não for para o Flamengo, se não regressar ao Flamengo, que foi por questões financeiras, porque eu não falei nem com o Marcos Braz e andam para aí a dizer que eu pedi mundos e fundos. Estou a dizer isso pela nossa amizade e porque também és amigo do Marcos Braz. Um grande abraço. A temporada segue e o Flamengo levantou voo até Maringá para a Copa do Brasil. Com elenco principal e técnico ainda indefinido, o sonho de Jorge Jesus continua. Bolsa. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, mantém contato constante com o técnico. Há a intenção de acordo, mas que pode custar ao Flamengo algo tão precioso quanto dinheiro neste momento: tempo. Até o fim do contrato de Jorge Jesus com o Fenerbahçe, no fim de maio, o Flamengo vai disputar 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, mais 3 da Libertadores e pelo menos os 2 jogos contra o Maringá na Copa do Brasil. É muita coisa no momento crucial da temporada, mas o Flamengo até admite esperar, esticar um pouco mais a corda para contar com o retorno do técnico português. E por enquanto, Mário Jorge
vai comandar a equipe profissional. Enquanto conversa com Jorge Jesus, o Flamengo analisa o quanto pode esticar essa corda com o Mário Jorge. Técnico da equipe Sub-20, ele pode repetir a transição de sucesso de 2019 entre Abel Braga e o próprio Mister. O então auxiliar Marcelo Salles, conhecido como Fera, comandou o time em 4 jogos, com 1 empate e 3 vitórias. Uma delas sobre o Fortaleza, com direito a golaço coletivo de Gabigol. Diante de todo esse cenário, Sampaoli ainda consta como alternativa em caso de insucesso com Jesus, mas o Mister acena para um até já. Ao finalizar o vínculo com os turcos, o Flamengo calcula os passos e segura a corda o máximo possível para não arrebentar de vez com a temporada. Imagens de Maringá, chegada do elenco rubro-negro ao Paraná e o pessoal pedindo Mister, que disse o seguinte nesse áudio que está circulando: vocês podiam esperar por mim. Vamos ver. O Flamengo vai melhorar agora que saiu. Não, o melhor treinador. Ô, Sheik, foi a pior atitude da gestão do Landim, foi a contratação do Vitor Pereira? Foi o pior erro? Ô, Benji, eu acho que foi o pior erro do futebol brasileiro de todos os tempos. Caramba! Joguei fora do Brasil e é isso que eu insisto muito nessa situação toda do Vitor Pereira, né? A gente não está aqui para dizer a parte que ganhou, não ganhou. É interessante isso, a gente tem que discutir isso, inclusive não ganhou nada. Mas o cenário todo que foi criado da saída dele do Corinthians para o Flamengo, e obviamente que tem a participação da diretoria do Flamengo em relação à contratação dele, obviamente, tudo isso, esse cenário todo foi muito pior, no meu ponto de vista, como desportista, como brasileiro, como um cara que viveu e vive, né, até hoje, do que o esporte me proporcionou, do futebol. Talvez tenha sido a pior situação que eu vi durante toda a minha carreira, assim. Foi muito feio, foi deselegante. Joguei 15 anos fora do Brasil e a imagem que eu deixei em todos os lugares que eu passei foi uma boa imagem. Eu fiz bons amigos, me relacionei bem, fui exemplo lá fora, me dediquei, fui correto em todos os cantos que passei. E assim, o legado do Vitor Pereira para o futebol brasileiro, fora, né, ele não ter conquistado nada no Corinthians e no Flamengo, ele deixa uma imagem muito ruim. Ele acabou envolvendo, ou sendo envolvido pela diretoria do Flamengo, que pega também um pouquinho de tudo isso que aconteceu, toda essa história, que ela é muito ruim. Ela começa fora de campo, ela começa fora dos gramados, fora dos clubes, né? Nessa negociação conturbada, nessa história dele que ele criou aí de sogra, envolvendo família, envolvendo a saúde, né? Envolvendo vida, né? E levando isso para dentro do esporte. Isso foi muito ruim lá com o Corinthians. Poucas pessoas sabem disso, e eu vou falar aqui agora. Não sei nem se tem autorização, mas vou falar aqui agora. Principalmente para o torcedor corintiano, isso é indiferente, isso não tem a ver com a gestão do Duílio no clube. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda. Uns gostam do Duílio focado mais na parte financeira e organizar o clube, outros não, outros torcedores querem título, querem ver o Corinthians jogando bem, e a gente sabe de tudo isso. A situação do Vitor Pereira ela foi tão agressiva dentro do Corinthians, o Benja, que o Duílio foi parar no hospital. E isso foi o próprio Duílio que me falou. Inclusive, eu falei com o Duílio, ele estava internado por conta de toda essa situação que foi criada. Isso é um diagnóstico médico, tá? Isso não é um achismo. Isso foi o Duílio que me falou. A situação foi tão pesada para ele dentro do clube, e com os torcedores também,
que ele foi parar no hospital. Então, assim, a situação do Vitor Pereira, não ganhou nada no Corinthians, fez um trabalho horrendo no Flamengo, eu acho que deveria ter sido mandado embora bem antes, inclusive, mas o que ele deixa de legado, essa história toda dele, é muito ruim para o futebol brasileiro. Ontem eu vi um negócio, cara, não sei se vocês leram, que custou 8 milhões e 300 mil reais por mês o Vitor Pereira no Flamengo. 8 milhões e 300 mil reais. O Vitor Pereira fez 20 jogos com o Flamengo. Perdeu 5 títulos em 4 meses. Se contar esse dinheiro e contar os 22 milhões que o Flamengo perdeu por ter ficado fora e não ter ganho, olha o tamanho da trolha. Nós estamos falando de 4 meses, quase 50 milhões de reais. Quase 50 milhões de reais. Mas, ô Benja... É um absurdo. Quem vai ser o técnico do Flamengo, mano? Possivelmente deve ser o Jorge Jesus. Estão falando também de Sampaoli aí, mas eu acho que a diretoria do Flamengo, Benja, se ela traz um Sampaoli da vida, se ela tenta uma alternativa como o Tite, é apostar novamente numa incógnita, né, cara? Eu acho que a bola de segurança da diretoria do Flamengo agora passa a ser o Jorge Jesus, porque é um cara que tem uma aceitação muito grande aí por parte dos jogadores, é um cara que tem uma aceitação muito grande por parte da torcida, a Flapress também adora o cara. Então, nesse ponto, Benja, eu acredito que o Jorge Jesus, se chega no Flamengo, ele consegue mudar drasticamente a atitude de alguns jogadores, inclusive, da água para o vinho. Porque, cara, jogador de futebol, até com o passar do tempo, não é exclusividade isso da profissão jogador. Mas o ser humano, ele se acomoda bem. Essa é uma característica que a nossa espécie tem, que, infelizmente, se você não se cobrar todo dia, você acaba meio que deixando pra lá. Amanhã eu faço. Eu já tenho história no clube, não preciso fazer isso. Então, cara, pelo nome que tem o Pedro no futebol, no Flamengo, o Gabigol, o Everton Ribeiro, enfim, isso acaba meio que movimentando o cara de uma maneira talvez até mais cômoda. Então, se chega um técnico lá, que o elenco já não gosta dele, que não cumpre a ideia do cara, e o cara já tem um certo nome no futebol e no clube, é complicado para você conseguir extrair alguma coisa desse cara. Agora pega o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, quando passou pelo Flamengo, Benja, por mais cobrança que ele fizesse aos jogadores, era um cara idolatrado pelo grupo. E pelas conquistas que ele teve, passou a ser idolatrado pela torcida e pela diretoria também. Então, cara, se você traz hoje um Sampaoli, que por onde passa, Benjamin, deixa um rastro de confusão, eu acho que a diretoria do Flamengo vai sentar no formigueiro de novo. Então, cara, espera mais um mês e traz o Jorge Jesus. Aí vão falar, mano, mas é garantia de sucesso? Não, mas é uma garantia maior de sucesso do que os outros que o Flamengo está cogitando. Ô, Sheik, você esperaria até dia 30 de maio para trazer o Jorge Jesus? Benja, eu com certeza sim. Com certeza, e acho que é isso que o Flamengo vai fazer, acho que é isso que o Marquinhos, o Landim, acho que eles vão fazer isso porque não cabe mais, né? E assim, a gente está falando do Vitor Pereira agora, se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que também teve alguns erros em contratações de treinadores que não agradaram, né? E assim, a segurança que a diretoria do Flamengo hoje, pelo menos o que me parece, assim, o que está mais próximo para eles, o que apaga um pouco o incêndio, não sei se apaga o incêndio todo, porque o que eles conseguiram fazer em 4 meses com o Vitor Pereira é histórico, tá? Isso aí está marcado na história do Flamengo. O último jogo do Vitor Pereira à frente do Flamengo está marcado na história. Ninguém esquece mais a goleada contra do Fluminense. Então, assim, a segurança que tem a diretoria hoje, sim, é trazer um treinador que é vencedor, um treinador que tem uma história, uma identificação com o clube, com jogadores e torcedores, e que, sim, pode trazer títulos novamente para o Flamengo, pode fazer o Flamengo voltar a jogar bem. O negócio é o seguinte, o Flamengo, e isso não é achismo, tá? Não é novidade para ninguém, tenho contato com muita gente, sempre me pedem para falar nomes, não vou falar nomes, até porque não vou ter informação depois. Jogadores do Flamengo hoje, né? Hoje não mais que ele saiu, mas não estavam satisfeitos com o Vitor Pereira. E isso, antes da contratação dele, nós comentamos isso algumas vezes no programa, principalmente por conta do trabalho dele no Corinthians e os problemas que ele teve no Corinthians com Fagner, com Guedes, com Fábio Santos, com Gil e com muitos outros. E é óbvio que ele teria esses problemas no Flamengo. Então tem jogadores no Flamengo que não estavam satisfeitos mesmo com o Vitor Pereira lá.
Então, acho que o caminho que a diretoria tem hoje é muito claro para todo mundo, se chama Jorge Jesus. Esse sim, vai chegar no Flamengo, é garantia de título? Não é, mas é o cara. O time do Flamengo é outro, né? É um time envelhecido, é diferente do time de 2019, mas eu também acho que hoje a melhor solução é o Jorge Jesus. Agora é aquilo, faltam 9 rodadas para acabar o campeonato turco, ele está a 6 pontos do Galatasaray, tem ainda o jogo contra o Galatasaray, até onde sei que ele falou para mim, ele gostaria de terminar o contrato dele lá, mas se tiver uma multa rescisória, hoje é um valor muito baixo, porque só são 9 jogos. Mas acho que pela consideração que ele tem com o presidente do Fenerbahçe, que adora ele, acho que ele não sairia antes. Mas, ô Benja, manda um auxiliar para cá. Se ele quiser já arrumar a casa, já manda um cara que pensa com a cabeça dele um pouco antes, ou seja, ele não precisa de um auxiliar lá para cumprir esses 9 jogos aí que estão restando. O cara já vai implementando aqui uma filosofia de trabalho num grupo que ele vai chegar para assumir daqui 9 jogos. E bota o treinador que provavelmente o Flamengo tem, que é o fixo, bota para assumir esse início. Mas depois da demissão de mais um treinador, o Flamengo aumentou ainda mais os gastos nas trocas de comando, porque eles não vão embora de graça. Quem vai contar e quem fez essa conta pra gente foi o Flávio Vinick, que é o melhor que nós temos aqui na matemática. Fala, Flavinho. Um casamento que nunca deu certo. Vitor Pereira chegou em janeiro e perdeu 4 oportunidades de ser campeão com o Flamengo, além da Taça Guanabara. A gota d'água foi a goleada sofrida diante do Fluminense, no último domingo, na final do Campeonato Carioca. É muita demora para tirar o cara para resolver isso. Já estava atabalhoado, já o cara não sabia mais o que fazer. Eu acho que a diretoria não tinha nem que ter contratado ele. Em menos de um semestre, o técnico português se queimou com as 2 maiores torcidas do país. No fim do ano passado, ele alegou que não renovaria com o Corinthians por causa de uma doença da sogra, que mora em Portugal. Mas logo em seguida, não hesitou em aceitar o convite do rubro-negro carioca, que agora terá mais uma conta para pagar. Desde a saída do multicampeão Jorge Jesus há 3 anos, 6 técnicos passaram pelo Flamengo. Somente 2 saíram sem custos, Renato Gaúcho e Dorival Júnior. Nos outros casos, o clube gastou 37 milhões de reais com multas rescisórias. O espanhol Domenech Torrent recebeu pouco mais de 11 milhões de reais. Rogério Ceni, 3 milhões de reais. Paulo Souza, quase 8 milhões. E Vitor Pereira sai da Gávea embolsando 15 milhões de reais. A diretoria do Flamengo já começou a negociar a volta de Jorge Jesus. O plano B seria outro Jorge, o argentino Sampaoli. Os rubro-negros não escondem a preferência. Jesus! Volta, pai. Saudade. É isso aí, hashtag SBT Esporte. Eu quero saber a sua opinião. Você que é Flamengo, qual treinador, na sua opinião, é o ideal para esse momento do rubro-negro? E você que não é Flamengo, pode mandar mensagem também, que daqui a pouco já vamos falar do meu fogão que vai jogar, do Fluminense e do Nenê indo embora. Ô, Vene Casagrande, é contigo mesmo que eu vou falar sobre esse cara que tá aparecendo aqui na tela, que é o Jorge Jesus. Ele hoje é a primeira opção pro Flamengo. O que já tem nessa conversa com Jesus, além de telefonemas não atendidos? Fernanda Maia, se tornou prioridade. Nessa conversa já tem proposta feita e seria um contrato até o meio de 2024. E por que é importante a gente mencionar o tempo de contrato? Se você for parar para analisar, eu falei meio de 2024. O que pode acontecer? Chegar no meio de 2024 e o Flamengo ficar sem treinador. E vão me perguntar, Vene, então por que o Flamengo não faz uma proposta até o fim de 2024? Porque o Jorge Jesus, ele exige que seja apenas 1 ano de contrato. Então, se a gente partir do princípio que ele chegaria agora no meio de 2023, o limite dele é até o meio de 2024. A proposta está feita, inclusive proposta financeira, ainda não teve acordo, e hoje uma pessoa do departamento de futebol do Flamengo me disse, Vene, agora só depende do Jorge Jesus, não depende mais do Flamengo. O Flamengo enviou a proposta. E aí, o Flamengo vai esperar até o fim de maio, que é quando acaba o contrato dele com o Fenerbahçe? Esse é o ponto, o Flamengo quer agora. O Flamengo entende que o treinador tem que vir agora. Então, esse é outro embate com o Jorge Jesus.
Porque o É o Jorge maior Jesus deles, esse? é o quê? É o maior dele, o maior embate? Eu não vou dizer o Essa maior questão- porque tem a parte financeira ainda. Se tivesse o acerto da parte financeira, eu diria que sim, que só faltava isso. Mas aí, por isso que a negociação é extremamente difícil. O Jorge Jesus ele não está livre no mercado. Se ele estivesse livre no mercado, aí seria apenas de acordo financeiro. Agora, com ele tendo um contrato com o time turco, e o time turco ainda tem título a disputar nesse restante de temporada, é uma situação extremamente difícil. E eu quero levantar outra bola. Quem me garante que se o Jorge Jesus falasse, beleza, Flamengo, se você me esperar, eu vou no fim de maio. No futebol, eu não acredito mais em palavra de ninguém, inclusive do Jorge Jesus, que renovou o contrato e 20 dias depois foi embora do Flamengo. Então, como que você vai acreditar numa palavra? O Flamengo vai fazer isso? Vai se ajoelhar mesmo à frente do Jorge Jesus? Vale a pena? Sendo que tem outras opções no mercado? E quais são as outras opções? Dorival Júnior, aí o Flamengo teria que deixar a vaidade de lado e ligar para o Dorival. E tem o Jorge Sampaoli, que o Rodolfo Landim é apaixonado por ele. Ô, Lucas Pedrosa. Você que é um cara com muito olhar tático e também muita história, sabe, da história aí do Sampaoli no futebol, do Jorge Jesus, a opção hoje para o Flamengo, na sua opinião, é o Jorge Jesus? É a melhor opção hoje? Sem dúvida. Mesmo, eu sabia que você ia responder isso, mesmo esperando, se tiver, isso não é uma informação que isso vai acontecer, tá? A gente está trazendo elementos das informações do Vene e estamos fazendo aquilo que a gente é pago para ficar fazendo suposições, a gente é pago para isso. Ô, Lucas Pedrosa, e se por acaso o homem falar, não, eu só vou em maio, por favor, me espera. Você acha que vale a pena pro Flamengo esperar? Aí não. Aí eu não acho que vale, mês, até né? Tava vendo um levantamento. Não, são 45 dias. São 45 dias, são quase 13 jogos, se eu não me engano, tem a oportunidade. E dentro desses jogos tem Copa do Brasil, tem Libertadores, onde o Flamengo já não está garantido por ter perdido a primeira partida, e tem também o início do Campeonato Brasileiro, que eu sempre friso aqui. Início de campeonato de pontos corridos é o momento mais importante, é onde você define quem vai brigar por algo ou quem não vai brigar. Ah, Pedrosa, mas em 2000 e tanto, fulano conseguiu tal arrancada. Isso é esporádico, esse não é o normal. O normal é você batalhar as 10, 15 primeiras rodadas para você poder se colocar dentro do campeonato. Então assim, eu não acho que vale. Esperar até maio, na minha opinião, não vale. O Flamengo deveria procurar o treinador. Se conseguir trazer agora, aí sim o Jorge Jesus para mim é a melhor opção. E para embasar ainda mais esse argumento, e eu concordo com o Pedrosa, que não tem que esperar, vamos lá, a gente está falando de um Flamengo que hoje está super bagunçado. Qual é o padrão de jogo do Flamengo? Se o Flamengo tivesse hoje um padrão de jogo, tivesse jogando bem, tudo bem, a gente poderia até pensar com o Dorival. em esperar. Saiu o Dorival e agora vai Pensar em alguém. esperar. E para ser mais exato, são 8 jogos no Campeonato Brasileiro. 8 jogos no Campeonato Brasileiro. Outra pergunta, o Mário Jorge, ele quer comandar o time nesse período? Ainda tem isso, porque o Flamengo hoje não tem um auxiliar permanente na comissão técnica. Teria que ser o Mário Jorge, técnico do Sub-20. Tem que consultar. E aí, Mário Jorge, você topa? É ele que fica por hora aí até chegar alguém. Inclusive, ele vai comandar o time amanhã contra o Maringá. Hoje, o Flamengo está uma zona, uma bagunça. Se tivesse um padrão de jogo, eu até poderia pensar que seria uma boa hipótese esperar o Jorge Jesus. Mas não tem padrão de jogo. Mas se tivesse muito padrão arriscado. de jogo, o técnico tava aqui ainda. É, ou não, porque Não, saiu o porque Dorival. o Dorival saiu, tinha padrão. Mas aí é loucura da diretoria Mas de aí é novo, Flamengo, né? A gente tá falando de um Flamengo Se que, eu fosse... Olha, eu vou te que falar vai sério. gastar 21 milhões de reais com o Vitor Pereira. Se eu Isso é fosse o inacreditável, Flamengo, cara. se eu fosse o Flamengo, tendo uma oportunidade de um Tite estar livre no mercado, eu faria de tudo para apresentar um projeto decente a longo prazo pro Tite, para ele Mas treinar você sabe o por que, Flamengo. que o Tite não vai receber a proposta do Flamengo? Por quê? Porque a diretoria do Flamengo olha muito para a rede social e arquibancada. É loucura isso. O nome do Tite tem uma rejeição muito grande entre os torcedores. Então, duvido a diretoria do Flamengo comprar essa ideia de fazer uma proposta ao Tite e outra, ele aceitar, ainda tem isso, né? O Sampaoli, se nada der certo com o Jorge Jesus, que é a segunda opção do Flamengo, é ele, Vene? Eu não vou dizer segunda opção porque eu poderia estar sendo leviano, mas como é um nome que está livre no mercado, essa hora está lá em Búzios, cidade que ele tanto ama na região dos lagos, tomando um vinhozinho esperando o telefone tocar, eu diria que seria uma opção muito mais viável e tangível ao presidente Rodolfo Landim. Ô, Vene Casagrande, você tem valores de Jorge Jesus? Não. Não tenho. O que eu sei o que me falaram no Flamengo é o seguinte, o Flamengo está disposto a pagar o Jorge Jesus aquilo que pagava pelo técnico Vitor Pereira. Ou Quanto seja, era? 2 milhões de reais por mês. Para a sua comissão, Jorge Jesus e sua comissão técnica. O Flamengo tinha um treinador Muito mais barato, Fernanda que Maia. venceu uma Copa do Brasil e uma Libertadores
Aí esse treinador que ganhava bem menos foi mandado embora para chegar um treinador que sai de um time onde todo o time não gostava dele, que é o caso do Corinthians. Todos não, a maioria, bota a maioria aí. A maioria, é verdade. A torcida, a maioria também não gostava dele, ficou na bronca pela forma com que ele saiu. Aí coloca o cara, tropeça um, tropeça dois, tropeça no troféu, tropeça no sei, tropeça em tudo. E o cara ainda vai-se embora com a sacola com 20 milhões de reais. Não, e uma curiosidade que eu acabei de pensar nisso, você falou de jogador não gostar, mais de 24 horas se passaram da demissão do Vitor Pereira. A produção pode ver aí, mas algum jogador publicou nas redes sociais alguma imagem de despedida com o técnico Vitor Pereira? Vamos lembrar como foi o Dorival. Porque com o Dorival, isso não aconteceu em Paquito massa. furou. Em massa. Todos os jogadores postando, inclusive o jogador que já tinha deixado o Flamengo na ocasião. Com o Jorge Jesus, aconteceu. Com o Rogério Ceni, aconteceu. Agora, com o Vitor Pereira, não aconteceu. Só que aí o jogador também vai se proteger, né? Por quê? Mais que ele eu não goste vejo. do Vitor Pereira, ele não vai postar obrigado, Não, com o mister. Paulo Souza aconteceu. Pô, mas Algum aí, outro, mas tudo bem, foi o Diego eu Ribas que é acho o que marqueteiro a danado, passagem mas- do Paulo Souza, ela é menos pior do que a passagem do Vitor Pereira. Eu também acho. Então, sei. Veni, Pô, vamos Veni, lá. sim. Mundial, Mas sabe por quê? mundial, Sabe por quê? É Eu por também conta acho. disso. Eu tô contigo, pela Pedro. quantidade de títulos que o Vitor Pereira disputou. É. Mas se a gente for olhar desempenho, cara, é pau a pau, eu não sei quem é Em pior. números é igual, né? Em Eu não números sei do quem é desempenho, pior. acho que é parecido. Porque assim, eu preciso ser justo com o Vitor Pereira. Não é um treinador que eu pensaria... Você foi isso o tempo inteiro em que ele Eu esteve vou no ser justo. Flamengo. Inclusive, fui xingado aqui É, pelos torcedores você na fez- época. foi sim. Ah, você tá sendo contra o Vitor Pereira, o Dorival, você... Não tem nada a ver. Eu vou ser justo com o Vitor Pereira. O que aconteceu foi o seguinte, o Vitor Pereira, ele chegou num planejamento péssimo da diretoria do Flamengo e com, sei lá, 15 dias de trabalho ele já tinha uma final absurda contra o Palmeiras, depois o Mundial em cima. Então assim, eu preciso botar isso na ponta dos lábios para ser justo com o Vitor Pereira. Não sei se ele tivesse o tempo para trabalhar, ele faria o time jogar. Não sei. Então por isso que eu quero ser justo. O Paulo Souza não, ele teve muito tempo. Tanto é que se a gente for parar para analisar, o Paulo Souza foi demitido em junho, em julho. Por quê? Porque ele foi perder Campeonato Carioca e Supercopa. Aí só depois teve início do Campeonato Brasileiro e ele caiu. A gente tá tomando uma dose cavalar da mania do brasileiro, que um troço dá certo no lugar, que vai dar certo em todos. E aí começou essa importação desenfreada de treinadores, que eu não sou contra isso, e eu sempre falo isso aqui, eu acho que a gente tem que sempre trocar, a gente tem que aprender com quem vem de fora, e quem vem de fora tem que aprender com a gente também, porque a gente também tem a nossa personalidade, e nós somos muito fortes no futebol. E aí deu certo com o JJ, e aí o Palmeiras fez o mesmo, e um movimento grande, né? E aí o Palmeiras deu certo com o Abel, e a gente vai começar a querer achar que tudo que vem de fora vai dar mais certo do que tá aqui dentro. Nem sempre. Nem sempre. Tá aí. O Flamengo importou lá o Paulo Souza, não deu certo, não entendeu o jeito que a gente trabalha. Porque eu falo a gente, eu falo brasileiro. Que tem que encaixar também, né, gente? Porque a gente tem culturas diferentes. A gente tem cultura diferente. O Domenech também. O Domenech veio só porque ele era auxiliar do Guardiola. Isso aí. Ele veio com isso. Qual é a característica do Domenech, auxiliar do Mas, Guardiola? gente, a gente tá falando de uma diretoria que não sabe por que contrata. É verdade. É sério. Por que eles querem o Jorge Jesus? Porque eles acreditam que o trabalho do Jorge Jesus nos últimos tempos foi maravilhoso? Não, porque vai ser um escudo. Por que eles querem o Jorge Sampaoli? E o Pedroso pode até falar melhor do que eu aqui, mas são trabalhos bem diferentes do Jorge Jesus e Sampaoli. Um estilo diferente. O que faz a diretoria querer o Jorge Jesus? Ah, não, Jorge Jesus não vem. Ah, então eu quero o Sampaoli. Eles não são parecidos, não. Esse é o problema do departamento de futebol. Contrata sem saber por que está contratando. Por que contratou o Renato Gaúcho na ocasião? Porque o Renato Gaúcho era a cara do Flamengo e não deu certo. Por que contratou o Dorival na ocasião? Ninguém sabia. E por que tirou o Dorival e trouxe o Vitor Pereira? Qual é a ideia do departamento de futebol do Flamengo? Esse é o critério. Esse é o problema. Por isso que eu preciso ser justo com os treinadores. Eles não vêm aqui ao Rio de Janeiro, batem a porta do Flamengo e falam, me contrata. Não! É a diretoria que vai atrás do treinador e não sabe por que contrata. Gente, isso é igual ao RH, quando você vai contratar um profissional para sua empresa. Você analisa o profissional para ver se encaixa no perfil. Ou vem cá, diretoria, vocês não sabiam que o Vitor Pereira jogava com 3 zagueiros o tempo todo? Que ele mudava a escalação o tempo todo? Que ele fazia
o que ele queria no dia a dia, como aconteceu com os jogadores. Ó, a escalação é essa aqui, pronto, e não avisa nada. E a culpa é do Vene. Desses nomes todos, os únicos dois que têm certa coerência e que fizeram bons trabalhos antes de pegar o Flamengo foram Rogério Ceni, que fazia um grande trabalho no Fortaleza, Sim, era tido como o melhor técnico do Brasil brasileiro E naquele foi fritado momento. no Flamengo. Exatamente, então assim, ele tinha coerência na contratação, e o próprio Dorival Júnior, que fazia um bom trabalho no Ceará e que já estava há um tempo parado, é um cara que se atualizou, estava fazendo um bom trabalho no Ceará, já conhecia o Flamengo, já conhecia esse elenco e veio pro Flamengo. Então teve certa coerência e, consequentemente, mesmo sendo fritado, o Rogério Ceni foi campeão brasileiro. Foi. O Dorival Júnior, mesmo com a expectativa que era maior da torcida de vir um grande nome, ele foi lá e campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Não, ao que tudo indica, não foi o que me falaram hoje quando eu tava vindo pra cá. Ele fechou, ele Drone acabou com seu. isso. É, ele acabou Você é com drone do Vene, ou DJ Careca? Porque eu fui aí. e perguntei a uma pessoa do Flamengo, vem cá, e aí, o que o Mário Jorge tá fazendo? Ele falou, cara, o que me chamou mais atenção foi, ele acabou com 3 zagueiros, vai botar 2 zagueiros. É isso. Nem precisa entender muito de futebol pra ver que o time do Flamengo só joga bem com 2 zagueiros, com 3 zagueiros não dá certo. Mas Pedrosa tava tão bacana. Eu já falei isso aqui, gente, eu já falei. Vocês o problema gostam, não são né? 3 É, o zagueiros. que que é, Vene? Você tem que ter tempo pra treinar. Vocês estão com cara. medo do JJ Não, voltar? eu tô com zero medo. Vocês estão com medo. Tô com zero medo, zero. Eu tô tranquilo, gente. Pra mim tá uma belezinha. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo logo cedo aí pra vocês. Então deixe seu comentário aí embaixo, você que quer a volta do Jorge Jesus, escreva aí embaixo, deixa o like e a gente se vê aí no próximo vídeo.